Olá, nesse vídeo hoje eu vou começar falando sobre liderança e o tema, na verdade, sobre liderança. Meu nome é Pedro Deraco Ribas, eu sou membro do PET de Engenharia Agrícola. Começando a falar sobre liderança, primeiramente, o que é liderança? O que a gente pensa sobre liderança? Então, liderança nada mais é que é um ato ou incentivar pessoas a fazer algum trabalho. Então, ou seja, você vai motivar as pessoas a fazer o trabalho, a coagir, você vai coagir as pessoas, você vai incentivá-las a fazerem algum ato que seja de livre e espontânea vontade. Então, assim, um bom líder, ele desperta a vontade de fazer a diferença. Um bom líder, ele traz resultados, não é aquela pessoa que impõe. Então, a liderança nada mais é que coagir, incentivar e inspirar pessoas. E aqui dentro de liderança, quais são os âmbitos de liderança? Os âmbitos de liderança eles são divididos em três partes: o estratégico, o tático e o operacional. O que é o estratégico? O estratégico é aquele que é lá no topo, ou seja, é um CEO de uma empresa, é o chefe, é o patrão. O tático é um gerente, aquele que supervisiona os operários e faz o intermédio entre o estratégico e o operacional. E o operacional é aquela pessoa mais baixa da pirâmide da empresa, aquela que ela acata ordens, ela não supervisiona, ela simplesmente faz o seu trabalho. Então, aqui tem as três habilidades que cada um precisa. A habilidade do tático, ele tem que ter a visão, uma visão holística da empresa como um todo. Ou seja, ele tem que supervisionar, ele tem que saber, ó, não está dando certo, os resultados não estão vindo, o que eu posso fazer? Então, ele tem que ter a visão para fazer a diferença. O tático, ele tem que ter a habilidade de integração. Por que é integração? Ele vai ter que fazer a integração entre operacional e estratégico, ele está no meio da pirâmide. Sendo no meio, ele precisa saber toda informação que chega até ele, tem que saber filtrar para o estratégico. Ele não vai filtrar qualquer informação, ele não vai passar qualquer informação ou qualquer problema ao estratégico. Então, ele tem que saber fazer essa integração, filtrar e resolver o que esteja ao seu alcance. E a operação é a viabilização. O que ele precisa? Ele precisa trabalhar, viabilizar as coisas para que a empresa rode. A empresa ou alguma companhia, startup, qualquer coisa. Então, ele precisa viabilizar para que o serviço ocorra. Então, o tático supervisiona o operacional para que essa viabilização ocorra. Dentro disso, dentro do que a gente já viu os anos de liderança, tem os estilos de liderança. O que são os estilos? Bom, são três tipos: o democrático, o liberal e o autocrático. Basicamente, o democrático é aquele que pensa, ele age conforme o desejo não, mas os objetivos de sua equipe. Então, o que a equipe, o que o todo prefere, ele também prefere, então ele tenta dar autonomia, mas mesmo assim respeitando os pensamentos dele conforme os julgamentos. Então, bom, a minha equipe quer isso. Eu acho que isso é viável? Beleza, então pode ser que sim. E o liberal? O liberal a gente pode pensar como se fosse autonomia a seus trabalhadores. Um exemplo de liberal hoje é a Google. A Google ela te dá um horário flexível, você tem sua própria autonomia, claro, não é uma bagunça, não é uma farra, mas sim você respeitando a sua liberdade, você podendo fazer seu horário, suas coisas. Então, desde que você entregue suas metas, você precisa apenas, você pode fazer o que quer e é uma liderança liberal, mas com uma cobrança de metas. E o autocrático é aquele que impõe, aquele que a gente tem o estilo antigo de liderança, que a gente muitas vezes a gente vê o chefe, que as pessoas, nossa, lá vem esse chefe chato, que impõe a sua opinião, que impõe é, o seu desejo. Então esse autocrático é o que tende a entrar em decadência. Hoje em dia já vem entrando em decadência. Liderança situacional. O que é essa liderança situacional? Bom, é o seguinte, para você ser líder, você tem que saber adaptar-se. Adaptar-se ao quê? A situação encontrada e a maturidade do liderado. Não tem um estilo de liderança certo, porque são situações. A mesma maneira que você vai liderar um estagiário, você não vai liderar um trainee e você não vai liderar um efetivo, porque o efetivo ele já sabe o que o trainee não sabe, ele já tem uma maturidade muito grande, já passou pelas dificuldades que o trainee passou. E o estagiário está muito é aquela pessoa que vamos ver que é a pessoa mais cru, que ela não tem, então ela precisa ser ensinada, ela precisa ser liderada com mais
com mais força, não força, mas sim com ensinamentos, entende? Então, é isso que chamamos da liderança institucional. E também cada empresa ela possui uma estrutura política, ela possui uma cultura organizacional. Então, cabe ao líder saber adaptar-se ao ambiente e também a quem que ele vai liderar. Por isso chamamos a liderança situacional. E aqui, ó, quais são as habilidades ou conhecimentos que um líder deve ter? Primeiramente, autoconhecimento. Autoconhecimento porque para você conhecer alguma outra pessoa, liderar outra pessoa, você tem que se conhecer muito bem. Sabendo seu autoconhecimento, suas habilidades, sua capacidade, você pode liderar alguém. Uma boa comunicação, porque a mensagem que você passa ela é fundamental para outra pessoa que vai receber. Então, você passando uma mensagem bem clara, explicativa, a outra pessoa que receber, ela não vai ficar como se entendesse nas entrelinhas, e sim uma comunicação clara. Inteligência emocional é saber lidar, porque você vai estar em situações diferentes a cada momento, a cada dia, a cada liderança. Então você tem que ter uma inteligência emocional para que isso não te desgaste, para que você tenha essa experiência, para que você consiga a passar por qualquer uma das dificuldades que você vai enfrentar como líder. Uma postura proativa, um líder tem que sempre estar disposto a ouvir a opinião, a aceitar críticas construtivas e saber refletir. Então, sempre sendo proativo, sempre motivando a sua equipe. Uma capacidade analítica. A capacidade analítica é aquela que você sabe que você tem 5 pessoas e vai chegar um certo serviço. Você tem que ter essa capacidade de saber, ó, esse meu funcionário é melhor para isso, esse membro da minha equipe é melhor para isso, então eu posso adaptar e colocar como se fossem peças de um tabuleiro. Então você tem que ter essa capacidade analítica, sabendo quais são as qualidades, habilidades e pontos de melhoria ou dificuldades do funcionário ou membro de sua equipe. A imparcialidade, você não tem que puxar o saco ou você não tem que dar privilégio para ninguém. Como eu disse anteriormente, capacidade analítica é saber os pontos fortes e pontos fracos de uma pessoa e alocar-se ela de acordo com o serviço e não com a escolha ou com sua preferência. Por isso que é imparcialidade, direitos iguais e oportunidades iguais. Autoconfiança. A autoconfiança, ela bate de frente com a empatia. Porque a partir de que você tem autoconfiança, você também tem que pensar no outro. Não adianta você ter um, o seu ego inflado, a gente tem que tomar muito cuidado com o líder. Então você tem que ter uma autoconfiança para que você consiga exercer bem o seu papel, mas também tomando cuidado com a empatia, que você tem que saber como que a outra pessoa vai. Se coloque no lugar da outra pessoa. Você gostaria, quando você foi um liderado, o seu líder tinha essas atitudes que você está tomando e você gostava? Então não faça com os outros aquilo que você não queria que fizesse com você mesmo. E também eu considero uma das principais, a flexibilidade. Todo líder precisa ser flexível, ele precisa ser adaptativo. Então, dentro disso, a gente tem que trabalhar sempre com essa flexibilidade, para que quando acontecer alguma coisa, ou quando acontecer algum entrave, ou um contratempo, a gente tem a flexibilidade. Ah, meu funcionário que eu queria para esse serviço não está disponível, então eu tenho que ser flexível dentro da minha equipe, ela tem que estar capacitada e eu confiar também na minha equipe. Então, esses são as habilidades e conhecimentos de um líder. Aqui eu trago também a diferença entre líder e chefe. Como eu disse para vocês no começo, né, o líder ele motiva, o líder ele coage, então ele motiva as pessoas, ele inspira. Então aqui eu trago uma frase do Mário Sérgio Portela: um chefe você obedece, um líder você segue, procura e admira. Como eu disse, o chefe impõe, o chefe ele manda, o líder ele pede, ele ensina, ele faz. Então, o líder ele motiva as pessoas sempre que a todo momento para fazer a diferença. Então, muito obrigado. Esse foi o assunto sobre liderança que eu queria tratar aqui nesse vídeo hoje.